Aí, finalmente, o Brasil se tornou um país independente. Sendo país independente de 1822, né, até 1850, não que em 1850 voltou a ser colônia, calma, já vamos entender. Mas nesse período da independência do Brasil até 1850, a gente vai ter o acesso à propriedade da terra mediante ocupação. Ocupação e consequente registro. Então não tinha muito essa noção que terra era uma mercadoria. A terra era um bem ali, era uma coisa que existia na natureza. Eu queria plantar, eu ia lá, fazia um cercadinho, tal, ocupava, plantava, registrava aquilo em algum cartório, tal, e aquela terra passava a ser minha. Não tinha muito essa noção de compra e venda de terras. Até porque, convenhamos, a densidade demográfica era muito menor e existiam muitas terras disponíveis por aí. Essa é a grande verdade. Fato é que algumas coisas começaram a incomodar. Por quê? No século XIX, alguns processos começaram a acontecer no Brasil. A vinda de imigrantes, italianos, alemães, também franceses, enfim, outras etnias aí, começaram a vir em direção ao Brasil, beleza? E muitas vezes eles vinham para trabalhar na fazenda dos outros. Por exemplo, os italianos na fazendas de café aqui no Brasil. E imagina se eles viessem e começassem a ser donos de terra. Eles não vinham para trabalhar na fazenda? Como o cara vai ser dono de propriedade? Não pode. Outra coisa, o século XIX foi um século em que a escravidão estava pegando meio mal. A gente sabe que a Lei Áurea é só de 1888, mas uma série de leis já começaram a vir antes de libertação dos escravos. A Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, enfim, uma série de leis que proibiam o tráfico negreiro, que proibiam a existência de escravos, a continuação do sistema de escravatura. Ou seja, o que estava acontecendo? Um monte de imigrante vindo para o Brasil e um monte de escravo livre. Olha o perigo se essas pessoas começam a ser donos de propriedade aqui no Brasil. Já imaginou? Século XIX é o século do positivismo, é o século do evolucionismo. O que o Brasil estava pensando nessa época? Por incrível que pareça, em um embranquecimento da sua população. Para o Brasil, no século XIX, o que representava ter negro na sociedade? Ixi, passado escravocrata, país subdesenvolvido, país que depende muito de coisas primárias, percebe? Não era legal. O legal nessa época era você ter uma população branca, uma população que se assemelhava à população loira, alemã, tal, percebe? Então, o que o Brasil fez na época, em 1850, para impedir que pobre, imigrante, negro, ex-escravo fosse dono de terra no Brasil, foi a chamada Lei de Terras. Eu sei que é forte, eu sei que é triste falar isso, mas é a realidade brasileira. Foi por isso que o Brasil fez essa lei. O que foi essa lei? Essa Lei de Terras, ela fazia com que toda terra devoluta, presta bastante atenção nessa palavrinha, porque ela é super importante, tá? Devoluta é sem uso, terra que não está sendo usada, passa a ser propriedade do Estado. Ou seja, lembra que antes você tinha um pedacinho de terra, não tinha noção de mercadoria. Você ia lá, ocupava, registrava, a terra era sua. Agora não. Toda terra que não está sendo usada passa a ser mediação, passa a ser propriedade do Estado. E para você ter acesso àquela terra, você precisava comprar do Estado. Professor, e se eu não comprasse? Você estava ocupando uma terra estatal e você seria retirado de lá. Como se fosse uma reintegração de posse, digamos assim, tá bom? Ou seja, a terra, a partir desse momento, ela passa a ser uma mercadoria. E se ela é uma mercadoria de compra e venda, só quem tem dinheiro pode ter acesso a ela. Então, de novo, pobre, escravo, negro e imigrante não poderia ter acesso à terra no Brasil. Foi uma das leis mais segregacionistas da nossa história. Uma das leis que mais causou desigualdade social, principalmente na questão do campo. Então a gente já começou mal na questão das sesmarias. Quando dava para melhorar, estava melhorando a ocupação, a gente foi lá e impediu que pobre fosse dono de terra no Brasil. Piorou pela segunda vez. Quais foram as consequências? Primeiro que a gente teve um aumento da desigualdade. Claro, o cara que não tem acesso, não tinha acesso à terra, nem a pequena propriedade, acesso financeiro, nem a pequena propriedade poderia ter aqui no Brasil. E a gente teve o início do processo de grilagem, a falsificação de documentos. Professor, como assim? Vou dar exemplo para vocês, ó. Imagina que nós temos aqui um fazendeiro. Um fazendeiro que tem um terreninho aqui, ó, A, esquemático, beleza? Um terreno A de, sei lá, 100 hectares, vamos colocar? Beleza. Então o terreno dele, 100 hectares. Esse cara já tinha uma terra, só que ele percebeu que seria, na lei de terras, seria o último momento que seria possível ele expandir a sua propriedade sem precisar comprar a propriedade. Então o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó. Vazinho. Ele foi lá, deu um migué e fez zéon. Zéon, zéon. Ele expandiu a sua propriedade. Professor, mas pode fazer isso? Não, né? Se ele quisesse fazer isso, agora depois da lei de terras, deveria ser mediante algum tipo de pagamento. Só que ele não queria pagar, ele deu um migué. Ele aumentou a sua propriedade para, sei lá, 300 hectares.
Professor, mas tem um documento provando que o terreno dele só tem 100 hectares e não 300. Os caras eram malandrões, sabe o que eles faziam? Eles falsificavam um documento, e obviamente, né, o documento falsificado é uma folha novinha, branquinha e tal. Eles pegavam esse documento, colocavam numa caixa e colocavam uma série de grilos nessa caixa. Professor, por quê? Porque quando o grilo ele se sente acuado, ele solta uma substância amarelada. Essa substância amarelada adere ao papel e dá um caráter de envelhecido àquele papel. Então parecia que o papel era mais velho. Essa técnica de falsificação de documentos, como antigamente era feita a partir de grilos, aí ficou conhecido como grilagem. Obviamente, né, até hoje a gente utiliza, tá? Nossa, o cara grilou o terreno. Não quer dizer que ele fez hoje com grilo mais. Ele pode queimar cartório, ele pode comprar o cara que registra terras, tem uma série de jeitos de você falsificar documentos. Mas popularizou, pelo nome que aconteceu na época da Lei de Terras, o sistema de grilagem, tá bom? Só que olha o problema que aconteceu. A gente teve o cara A que expandiu o seu terreno, beleza. Só que aqui do ladinho tinha o carinha B. O carinha B, que também tinha um terreno de 100 hectares, e resolveu que era hora de fazer uma grilagem também. Ele foi lá e aumentou a sua propriedade. Também aumentou a propriedade para 300 hectares. Ixi, professor, não bom. Exatamente, né? Não bom. Olha o que aconteceu. A gente está tendo o mesmo terreno com dois donos diferentes. Como que a gente resolve isso? Fácil. Na bala. Conflitos. Existem terras que são griladas por 2, 3, 4, 5, até 9, 10 pessoas diferentes. E todos eles têm o registro em cartório que o terreno é deles. Galera, de verdade, se você tem o mesmo terreno que é grilado por 10 pessoas diferentes, que tem 10 pessoas têm o mesmo terreno em papel, em documento, pelo menos 9 grilaram. Talvez os 10 tenham grilado o terreno, tenham falsificado aquele documento. Então, os conflitos que acontecem por terra hoje, entre grandes latifundiários estou falando, tá? Muitos deles vêm lá do período da Lei de Terras, quando a grilagem aconteceu e várias pessoas foram donas das mesmas propriedades. Eu queria colocar para vocês aqui duas regiões que são as mais conflituosas hoje. Não só entre grandes proprietários, mas entre indígenas e grandes proprietários, pequenos proprietários e grandes proprietários. As duas regiões hoje, que geralmente o vestibular e a provinha vai cobrar de vocês, é uma regiãozinha conhecida como Bico do Papagaio, que fica lá no Tocantins, região norte de Tocantins, e chama-se Bico do Papagaio, porque efetivamente parece um bico de papagaio, tá bom? É a região hoje que mais acontecem mortes de missionários a respeito, por exemplo, de melhor distribuição de terras, porque a fiscalização na região norte ela é muito baixa, ela é muito menor do que na região sul e sudeste. Então, geralmente, o poder que fala é o poder de quem fala mais alto, é de quem tem a melhor arma, uma coisa meio bem forte ainda, bem violenta ainda. E, no sudeste, uma regiãozinha conhecida como Pontal do Paranapanema. Panema. Que, para quem não sabe, é a porção bem oeste, extremo oeste de São Paulo e norte do Paraná. Uma região histórica com muitas grilagens também. Bico do Papagaio e Pontal do Paranapanema. Bem tensas essas regiões. Tudo bem? Então tá, galera, ó, tira um print aí.